Viva e bem-vindos ao Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que pode ser ouvida sempre a esta hora e está também disponível em podcast e em rr.pt. O nosso convidado de hoje cultiva unicórnios. É licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, foi consultor da McKinsey durante 11 anos, dirigindo projetos na Europa, na América do Sul e em África. No seu currículo está também a passagem pelo grupo bancário Emirates NBD Group, no Dubai e nos Emirados Árabes, sendo responsável pelas áreas de marketing, digital e serviço ao cliente da subsidiária Emirates Islamic Bank. Podemos dividir a sua ocupação do seu tempo livre em capítulos. Viajar e conhecer outras culturas, já esteve em 66 países, quer muito passar pelo Peru e pelo Chile, embora o seu destino favorito continue a ser Nova Iorque. Gosta ainda de arte moderna, mas também de desporto. No desporto mais o ski e o futebol. O seu coração é vermelho, bate mais forte quando o Benfica joga. Para lidar com o stress tem um lema, pensamento positivo, focado na solução, porque depois da tempestade, como diz o povo, vem a bonança. Gil Azevedo, o diretor executivo da Fábrica de Unicórnios de Lisboa, é o convidado de hoje do Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Agradeço desde já a presença do nosso convidado. A Startup Lisboa, agora Fábrica de Unicórnios, é uma aposta ganha. Que resultados concretos é que já foram alcançados? Olá, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e para poder falar um pouco também da inovação e do que temos feito para poder posicionar Portugal como um dos grandes centros europeus de inovação. De facto, os resultados não podiam ter sido mais positivos. Portanto, a Fábrica de Unicórnios fez agora 2 anos no final de outubro e em 2 anos conseguimos multiplicar por 5 aquilo que é a nossa atividade de apoio ao empreendedorismo. Passámos de apoiar cerca de 50 projetos por ano, startups por ano, para apoiar este ano, vamos apoiar cerca de 250 startups, não só numa fase inicial, que era aquele foco inicial da incubação Startup Lisboa, mas apoiando também empresas já numa fase de internacionalização, portanto conseguindo aqui posicionar todo o ecossistema mais acima e com maior escala a nível nacional. Deixe-me ir fazendo perguntas para quem nos ouve também Claro que entenda sim. melhor e que eu próprio também entenda melhor. Passou de 50 para 250, ou seja, alargou muito o número de empresas, no fundo, com que lidam. Correto. Porque têm mais capacidade ou porque o número de empresas interessadas aumentou muito? É um conjunto de ambas os lados. Portanto, por um lado, reforçámos muito os nossos programas, a nossa capacidade por forma a conseguir apoiar mais projetos, mas em segundo lugar, alargámos também os nossos programas. Portanto, e ao alargar os nossos programas, atraímos mais projetos de diferentes dimensões. Portanto, eu até aproveito para fazer um bocadinho a explicação do que é a Startup Lisboa e o que é a Fábrica de Unicórnios, ou Unicorn Íamos Factory pedir Lisboa. isso, portanto, se fizer agora é tanto melhor. Não, portanto, a nossa organização existe desde 2012, portanto é uma organização sem fins lucrativos em que a Câmara de Lisboa é aqui um parceiro-chave, mas que tem mais um conjunto de parceiros públicos e privados. Inicialmente esta organização geriu um programa de incubação chamado Startup Lisboa durante os primeiros 10 anos, 2012 a 2022. Este programa de incubação continua, mas foi muito reforçado, como eu referi há pouco. Financeiramente? Não, financeiramente, sim, mas acima de tudo a nível da capacidade que nós damos aos projetos que se juntam a nós. Mas a Fábrica de Unicórnios multiplicou por 5 o número de áreas também, portanto aqui o número 5 é um número que acabamos por referir muitas vezes, mas multiplicou por 5 também o número de áreas que a nossa organização apoia. Portanto, não só a parte de incubação em startups numa fase inicial, portanto aquelas que ainda estão a desenvolver o produto e à procura dos primeiros clientes, mas lançámos logo em 2022 um programa para startups ou empresas que já estão numa fase de expansão internacional e ajudá-las nesse processo. E um programa que chamamos de Soft Landing, que é apoiar empresas internacionais que queiram ter cá algum tipo de operações para ajudarmos a fazer essa passagem e a integração dentro do ecossistema local de inovação. Em que áreas mais concretamente são aquelas que são mais relevantes no fundo na vossa atividade? Portanto, nós focamos essencialmente na área tecnológica e dentro da tecnologia acabamos por apoiar qualquer empresa deste setor. Temos alguns verticais em que somos naturalmente mais fortes e é onde estamos a depois
teremos a oportunidade de falar um bocadinho da nossa rede de hubs, mas onde estamos a desenvolver uns hubs de inovação, a nível de inteligência artificial, a nível da sustentabilidade. Portanto, são áreas que naturalmente somos mais fortes, mas acabamos de conseguir apoiar todo o tipo de projetos tecnológicos. E só voltando às 5 áreas, portanto, temos aqui a área de apoio à internacionalização, a área de apoio de projetos internacionais que queiram vir para Portugal. Depois temos a área do empreendedorismo jovem, que lançámos o ano passado para ajudar aqui as universidades e o ensino secundário a terem uma educação que crie também uma mentalidade mais empreendedora e mais inovadora junto dos mais jovens. Depois temos aqui a área dos hubs verticais e dos bairros de inovação, que depois também teremos aqui a oportunidade de falar, mas que passa por olhar para a cidade de Lisboa e o próprio mapa da cidade de Lisboa, ver-se onde é que estão os grandes centros de inovação da cidade. E depois, por fim, temos aqui a área internacional, em que estamos a trabalhar com outros mercados, por forma a criar aqui uma rede de ecossistemas, por forma a que Lisboa e Portugal não sejam apenas uma cidade e um país, mas que façam parte aqui de um conjunto alargado de mercados, em que qualquer empresa que esteja numa fase ou inicial ou de crescimento se possa juntar e ter imediatamente acesso facilitado em muitos mais mercados. Já vamos falar dos hubs e como é que funcionam, mas falou da ligação às universidades. Como é que é feita essa ligação e qual é o interesse manifestado pelas universidades para com o vosso... O vosso meio... As vossas iniciativas e projetos. Exatamente. Portanto, nós acabamos por atuar a vários níveis. Por um lado, fazemos programas em conjunto com as universidades, portanto, apoiamos o MBA do ISEG, apoiamos o MBA da Nova com a Católica, que é o Lisbon MBA com programas específicos de empreendedorismo dentro daquilo que é o currículo do MBA, mas depois também temos programas nossos que qualquer aluno de qualquer universidade em Portugal, seja estrangeiro ou português, seja Lisboa ou fora de Lisboa, se possa se associar, e fazemos toda a formação, portanto um bocadinho complementar às universidades, fazemos toda a formação prática a nível do empreendedorismo. Portanto, nós temos um conjunto de parceiros, que é a José de Melo e a Sonai, que dão desafios. Qualquer estudante se pode associar à nossa plataforma online, escolhe um dos desafios e depois nós ajudamos a passar desafio a ideia, ajudamos a estruturar a ideia, a validar a ideia e a prepararem o que nós chamamos um pitch deck, aqui no nosso léxico. Um pitch deck é a apresentação para um investidor, do projeto para um investidor ou para um potencial cliente. Ajudamos então de uma forma totalmente online e ao ritmo de cada pessoa, conseguir criar uma apresentação daquilo que é a sua ideia, já estruturada, já validada, e por forma a depois podemos continuar a ajudar a desenvolvê-la. Falou aí de algumas empresas, quer dizer que isto no fundo é uma parceria entre universidades, empresas e também a vossa ajuda. Correto, portanto aqui nós acabamos de ser aqui os operadores do programa, as empresas depositam em nós a confiança de podermos trazer os seus desafios, e para estas empresas e outras que também acabam por se associar a nós, toda esta parte de educação é um tema muito relevante, até porque estamos a criar o talento do futuro, e as universidades, porque também cada vez mais têm muito interesse em associar aquilo que é o programa académico com a parte de inovação, até porque hoje em dia, acima de tudo, as universidades têm que ser capazes de criar um pensamento transformador, mais do que o ensino mais tradicional que era antigamente, face a que as mudanças de transformação de sociedade estamos a ter com a tecnologia. E promove essa aproximação entre universidades e digamos, o mundo empresarial. E as próprias universidades, portanto, procuram muito isso. Cada vez mais vemos as universidades a quererem criar departamentos, quererem criar unidades internas de promover aquele que é o conhecimento gerado pela universidade, promover por forma a poderem ser modelos de negócio no futuro. De qualquer forma, já deu um exemplo, digamos, mas de qualquer forma, enfim, para um leigo como eu ou como qualquer uma das pessoas que esteja a ouvir e que pondera ou tenha a ambição de um dia ser empreendedor, dirigindo-se à fábrica de unicórnios, enfim, que agora é esse o nome, digamos, chapéu, que tipo de instrumentos e que tipo de apoios e que tipo de, enfim, de
de caminhos é que vocês lhe podem apontar por um lado e fazer com quem quiser ser empreendedor por outro? Portanto, nós consideramos-nos aceleradores e facilitadores. Portanto, nós temos a maior rede de mentores, a maior rede de investidores, a maior rede de parceiros empresariais e, portanto, qualquer empresa que se junte a nós, ou empreendedor, independentemente da fase que está, desde a fase da ideia até à fase da internacionalização, como eu estava a referir há pouco, nós acabamos por dar aqui a capacidade de terem uma aprendizagem específica face à área onde estão. Portanto, se for numa área ainda de ideação, uma fase mais inicial, ajudamos-los a passarem de uma ideia a um produto. Se for uma fase mais avançada, ajudamos a passarem de venderem um produto no mercado para venderem internacionalmente esse produto e expandirem-se para outros mercados. Portanto, temos sempre uma componente... Isso implica planos de negócio, enfim, inventariação de risco, tudo isso. É isso. Correto. Que me está a dizer. Sendo que com muito desenhado ao estágio em que o empreendedor está. Portanto, se for uma fase muito inicial... Não é? Exatamente. Portanto, se já estamos a falar... Adequado, não é? Uma empresa que já está em uma expansão internacional, já não faz muito sentido estar a falar de modelo de negócio, claro. Porque já tem o seu modelo de negócio definido. Já estamos a falar como é que é uma estratégia de criar uma equipa de vendas internacional, como é que é uma estratégia de criar uma cultura empresarial multinacional. Portanto, já estamos a falar de temas muito mais abrangentes com a dimensão da empresa. E qual é a taxa de sucesso? É uma pergunta que é muito difícil de responder, apesar de ser muito fácil de perguntar. Porquê? Porque muitas destas empresas acabam por continuar com os seus modelos de negócio, mas acabam por não crescer a uma escala que seja internacional. E, portanto, se olharmos para a taxa de sucesso de empresas que ainda existem desde o início, a nossa taxa de sucesso anda em cerca dos 60%. Se virmos aquelas que de facto tornaram-se modelos internacionais e que foram capazes de expandir, a percentagem é muito mais baixa e é por isso também que criámos desde 2022 este programa de apoiar as empresas que têm já soluções que com sucesso ajudá-las a expandirem-se para fora. O scale-up. Correto. Já vamos aprofundar isso, mas antes gostávamos de perceber como é que funcionam os polos temáticos, os hubs, e como é que estão espalhados pela cidade e como é que estão divididos no fundo. Portanto, aqui, dando um bocadinho de história, como é que surgiu estes polos de inovação, os hubs de inovação. Portanto, nós quando fomos analisar outros países com uma escala semelhante à portuguesa, vimos que, de facto, estes países... A forma que têm para competir com países de maior dimensão, portanto, competir com uma Alemanha, com uma Inglaterra, sem falar com os Estados Unidos, é conseguir agregar comunidades à volta de temas em que são temas já fortes dentro desse país. E, portanto, nós nessa análise internacional que fizemos, e dou o exemplo de Singapura na área financeira, portanto, toda a área da tecnologia e inovação ligada à área financeira, em Singapura é muito forte. Portanto, nós fizemos essa análise e desenhámos a estratégia para a cidade de Lisboa e para Portugal nesta lógica. Portanto, no nosso ponto de vista, acreditamos que há um conjunto de temas ou de verticais que a cidade e o país podem ter relevo a nível internacional e, portanto, estamos a investir a criar esta rede. Vai-nos dando exemplos desses temas porque é bom para quem nos ouve. Este ano completámos uma rede de 4 hubs, portanto, na verdade, inaugurámos já 3, vamos inaugurar agora durante o Web Summit o 4º hub. Portanto, o primeiro que abrimos foi na área de gaming, que apesar de ser aqui uma área que para muitos de nós consideramos uma área de nicho, a verdade é que é uma indústria em um franco crescimento e temos muitos estúdios em Portugal a trabalharem com estudos internacionais nesta área. Em segundo lugar, abrimos um hub em maio do Web3, toda a área do blockchain, do criptomoedas, em que, apesar de já não ser aquele setor que teve o fogo que tinha anteriormente, mas continuamos a ter muito talento internacional e nacional em Portugal e, portanto, é aqui uma forma de os apoiar. E ainda está em crescimento. E acreditamos muito, portanto, deixa-me aqui voltar um pouco atrás. Portanto, o Web3 passou de ser o que era um bocadinho aquele folgo de ser a tecnologia do futuro para ser uma tecnologia de base. Ou seja, hoje em dia o Web3 é usado como base de muitas soluções e, portanto, já não é tão visível como era de antes, mas como tecnologia continua a ser bastante relevante. Abrimos há pouco tempo, na semana passada, o Hub de Sustentabilidade e aqui
Também a União Europeia tem estado muito na liderança dos temas de sustentabilidade empresarial e os próprios consumidores europeus têm vindo também muito alinhados com esta estratégia de sustentabilidade. Há obrigações a cumprir, aliás, nesse caminho, não é? Correto, mas tem aqui a vantagem que, por um lado, é os próprios governos, mas também os próprios consumidores. Portanto, de ambos os lados, as empresas têm esta necessidade de investir e serem mais sustentáveis. Portanto, criamos aqui este vertical que junta a inovação na área da sustentabilidade e também da mobilidade na área das cidades inteligentes, que tem este grande objetivo de aproveitar esta onda de investimento que a própria União Europeia vai ter e que vai ser muito significativa. E depois, por fim, o quarto hub, ou polo de inovação, é o de inteligência artificial, que, como também é já bastante conhecido, é uma área em grande transformação, que está a transformar grande parte dos setores que conhecemos. E, portanto, vamos inaugurar um edifício de 6 andares que vai permitir ter ali toda a comunidade de inteligência artificial agregada. E onde é que se vai localizar este edifício? Qual é a ocupação esperada? Pode-nos falar um bocadinho deste hub? Portanto, estes hubs são integrados em 3 bairros de inovação, ou Innovation Districts em inglês. É o Beato, o Saldanha e Alvalade. O de inteligência artificial vai se localizar em Alvalade. Aqui vamos ter espaço para mais de 20 startups, mas acima de tudo vamos ter um grande auditório que nos vai permitir fazer muitas atividades regulares relacionadas com a inteligência artificial, com o grande objetivo de juntar aqui 4 grandes intervenientes: as startups, os investidores, as empresas e o mundo académico. E por forma, ao juntarmos estes 4 intervenientes num espaço único, conseguimos de facto começar a criar uma inovação de relevo. E já foram feitos contactos no sentido de encontrar, identificar as startups e os organismos que vão querer ter lá ou que vão acabar por se instalar neste hub? E neste momento já temos várias startups que já estão prontas para se instalar assim que inauguremos o hub. Temos a Microsoft, que instalou lá num dos pisos o que eles chamam o AI Innovation Factory, ou a fábrica de inovação em AI. Temos a Google também como parceira. Temos o Responsible Center for AI, que é um consórcio que tem um dos programas de PRR para a área da inteligência artificial também lá instalado. E depois muitas startups, algumas delas que já passaram nos nossos programas, outras que já de maior dimensão, mas de facto há ali uma comunidade que vai estar ali uma comunidade já muito forte. E por outro lado é aberto a qualquer outra startup ou empresa que se queira associar, mesmo não esteja lá fisicamente. Portanto, ali é um espaço que acaba a ser um espaço comunitário. No entanto, qualquer entidade se pode associar a esta comunidade. E prevêem a abertura de novos hubs? Estou-lhe a perguntar isto porque falou-se muito do projeto ligado à economia do mar, na Doca de Pedrosos, e, portanto, é suposto crescerem novos espaços desse tipo? Correto. E exatamente, o Hub do Mar será um espaço que no futuro será dedicado à inovação na área do mar e que será também um hub de inovação. Tem já timings para a existência dele? Ou seja, quando é que ele poderá começar a propor soluções numa área que muito se fala em Portugal, mas... E esta é só a minha opinião, de facto até agora pouco se fez, não é? Portanto, aqui vai ser uma área que ainda não vai ser em 2025, portanto vai ser pós 2025, até porque requer construção, sendo que de uma forma mais não com material, portanto a nível de iniciativas nossas, já temos vindo aqui a trabalhar neste vertical, portanto já temos com a cidade de Marselha a falar sobre a oportunidade de criar aqui iniciativas conjuntas na área do mar. Já existe um conjunto de fundos de investimento também dedicados ao mar e, portanto, é uma área que vamos com certeza começar a ter mais notícias e, portanto, será mais visível esse impacto, sendo que o próprio polo de inovação, esse será pós 2025. E essa área do mar, já agora por curiosidade, tem a ver, o mar a economia do mar é uma longa conversa, não é? Quer dizer, vai desde o barco de turismo à investigação sobre algas marinhas. Correto. Que tipo de setores é que mais chave é que vão escolher dentro da economia do mar? Isso está definido? Nós, sempre que escolhemos um destes setores, queremos ser abrangentes. Queremos ser abrangentes porque
nós não temos a capacidade nem a visão de definir se o maior crescimento vem pelo subsetor A ou pelo subsetor B. Portanto, o que nós queremos é criar uma comunidade que tenha um tema em comum. E que para qualquer uma dessas áreas possa ter soluções inovadoras, claro, é isso? Claro. Okay. E até porque nós não somos um país muito grande, e, portanto temos de ser capazes de agregar projetos que sejam relacionados em vez de ir para soluções de muito nicho. E justifica-se, por exemplo, a criação de um hub para respostas sociais? O tema social, para nós, é um tema muito relevante, até porque estamos associados à cidade de Lisboa, e o próprio Presidente da Câmara, Carlos Moedas, pediu-nos que olhássemos para a inovação como também um mecanismo de melhoria social. Portanto, aqui, mais do que fazer um polo de inovação na área de inovação, o que estamos a fazer é programas de inovação social. Portanto, lançámos este ano o primeiro concurso para soluções inovadoras que possam melhorar a vida dos cidadãos, e escolhemos aqui 3 categorias que, em conjunto com a Câmara de Lisboa, que foi a educação, a saúde e a integração de imigrantes, e lançámos um dos maiores programas da Europa para startups que possam trazer soluções inovadoras para a cidade. Já fechámos as candidaturas, já fechámos os finalistas, portanto tivemos mais de 320 candidaturas, o que para nós foi um número excepcional de mais de 40 países. Daqui selecionámos 9 finalistas, 3 por categoria, em que agora, a partir de agora até os próximos 6 meses, vamos estar a ajudá-los a desenvolver estas soluções na cidade. Aqueles projetos que tiverem maior impacto serão aqueles que, depois, por fim, serão vencedores. Portanto, estamos de facto a premiar impacto e não só apenas a ideia. Uhum. Isso fazem falta a avaliar pelos acontecimentos que têm acontecido em várias noites, digamos assim. A inovação é quase um critério obrigatório nas diferentes iniciativas, pelo que percebi, aliás, isso é transversal. Correto. Portanto, vocês não fecham a porta a nenhuma área dentro das que tratam, mas pretendem promover as ideias que são melhores. A minha questão é, tem sido muito surpreendido ou não? Ou seja, tem projetos de que nos queira falar que se destacam claramente e que defendem visões que não lhe ocorreriam em circunstâncias normais? Eu acho que isso é o que define exatamente a inovação. Portanto, certo, mas gostava de perceber se realmente tem havido, ou seja, projetos que olhe para eles e diga jamais me ocorreria uma coisa parecida, não é? Aqui está uma ideia fantástica. Eu por acho exemplo, que somos... Então nós fazemos sempre uma seleção dos projetos que acabamos por apoiar. Portanto, nós recebemos candidaturas e depois analisamos aqueles projetos em que achamos que têm maior potencial e que nós também temos mais capacidade para os ajudar. E esses projetos, tipicamente, são projetos que achamos que vão ter aqui grande potencial no futuro. Alguns, infelizmente, depois acabam por não encontrar mercado, mas muitos deles encontram. E depois encontramos, de facto, soluções muito diferentes e coisas muito fora da caixa, como se costuma dizer. Por exemplo, dou aqui o exemplo, da Bout, que faz sacos de boxe com inteligência artificial, que é uma coisa que não me passaria na cabeça pensar no meu modelo de negócio, sendo que, a verdade, não só têm feito aqui rondas de levantamento de fundos muito relevantes, mas já foram considerados produto do ano pela Time Magazine, já foram uma das maiores invenções pela Wired Magazine. Portanto, é um exemplo de como é que... E é um projeto nacional? É um projeto nacional que tem já ginásio montado, está a criar uma rede de ginásios, está a criar aqui uma tecnologia muito interessante, mas que era algo que tenho certeza que nenhum dos 3 aqui à volta iria pensar que seria uma inovação portuguesa. Outros exemplos que temos, agora numa área mais empresarial, por exemplo, a Rova, que é uma empresa que está a montar um banco digital para nómadas digitais, para freelancers, para empresas de pequena e média dimensão, que é um francês que veio de propósito de França para Portugal, porque Portugal tem um tecido de pequenas e médias empresas muito significativo e também muito atrativo para nómadas digitais, está cá a montar o seu projeto. O ano passado acabou por comprar, ou foi no início deste ano, a licença do Montepio Empresas para poder operar a nível europeu. Portanto, também aqui um projeto que eu não diria que iria nascer em Portugal, um maior banco digital empresarial, que acredito muito que tem esse potencial. E portanto temos vários projetos. Ainda agora, também há um par de semanas, a Sensei anunciou mais uma nova ronda de investimento em que está a desenvolver as soluções autónomas. Aqui está a competir com grandes players como a Amazon,
e mesmo assim está aqui a conseguir ter bastante tração. Então acabamos de ter aqui muitos projetos que acabam de ter ângulos muito inovadores e que não me ocorreria de uma forma geral estas ideias. Nós temos esta ideia, diga-nos se é ou não verdade, se na prática se comprova que as novas tecnologias e a inteligência artificial estão muito presentes, quase obrigatoriamente, nestes novos negócios. É verdade, portanto, a inteligência artificial veio aqui transformar também muito o foco das startups. Hoje em dia, os próprios investidores já pedem como é que a inteligência artificial pode melhorar um modelo de negócio. E, portanto, do nosso portfólio, mais de 40% das startups dizem que a inteligência artificial é a tecnologia core, portanto, é a tecnologia principal por detrás das suas soluções e dos seus produtos. E este número só vai aumentar. Portanto, e aqui estamos a assistir a uma nova era de transformação. Eu quase que faço o paralelismo quando foi a internet há 25 ou 30 anos atrás. Portanto, estamos aqui, de facto, a entrar numa nova era de transformação tecnológica e, obviamente, que a inteligência artificial vai atrair muito investimento e, portanto, vamos ter muitos projetos nesta área. Já disse que vão sair da fábrica de unicórnios cerca de 250 empresas por ano. Qual é a percentagem de capital estrangeiro? Portanto, nós não temos essa percentagem calculada. Nós acabamos por apoiar as nossas startups a levantarem fundos quer nacionais, quer internacionais e, portanto, nós não distinguimos o que é capital nacional e internacional. O nosso grande foco é, de facto, ajudar estas empresas a levantarem capital. Numa fase inicial é predominantemente capital nacional. Numa fase já de expansão internacional, já vemos aqui a ganhar mais peso o investimento internacional. Mas é difícil a captação desse capital de risco? O internacional, numa fase muito inicial, é mais difícil, porque são projetos tipicamente mais locais, em que os próprios VCs ou investidores deixam para os investidores que conhecem bem o mercado. Portanto, para um investidor alemão investir numa empresa que ainda está numa fase muito inicial em Portugal, não conhece o mercado. Portanto, a ideia ainda não está testada. Exatamente. Portanto, tipicamente, quando começamos a ver investimento internacional, é quando aquela ideia já tem uma capacidade de expansão internacional e os próprios investidores internacionais veem ali também a oportunidade de poderem ajudar estes projetos a expandirem-se internacionalmente. E nessa fase eu percebo, é mais fácil. O que eu perguntei, e nessa fase é fácil ou nem por isso? Depende da dimensão. Levantar capital não, é sempre uma atividade complexa. Obviamente. Portanto, agora, se é mais difícil internacional versus nacional, não iria por aí. Portanto, o nível de exigência de um investidor português está em linha com o nível de exigência de um investidor internacional. O que difere um bocadinho é a capacidade de apoiar ou não. Portanto, se for um investidor alemão, vou investir em Portugal, primeiro, se tiver o conforto que há outro investidor em Portugal também a investir, e segundo, que aquela solução se enquadra nas minhas soluções. Se for esse o caso, obviamente que é um investidor com o mesmo grau de exigência que um investidor português. Já deu exemplos de negócios estrangeiros que vêm para Portugal e que instalam as empresas cá em Portugal. Mas qual é a capacidade do país, que a avaliação faz, de capacidade do país em reter esse capital estrangeiro? Portanto, os exemplos que eu dei, por acaso, foram todos empresas criadas em Portugal. Portanto, nós, nos últimos 2 anos, tivemos aqui também uma grande capacidade de atração de projetos internacionais. Portanto, nos últimos 2 anos vieram 60 projetos internacionais tecnológicos que estabeleceram operações na cidade de Lisboa, dos quais 14 são unicórnios internacionais, que montaram cá operações. Portanto, este é investimento e é emprego que é criado e é fixado cá. Portanto, nós podemos não ser capazes de conseguir manter as nossas startups cá até à fase do unicórnio. O que temos visto é que, de facto, muitas delas chegam a uma altura que acabam por mudar as suas sedes de mercado, mas a verdade é que todas elas, quer portuguesas, quer as internacionais, continuam a investir muito em Portugal e a criar muitos postos de trabalho em Portugal. Portanto, se olharmos aqui para os 6 unicórnios portugueses, que
destes 6, todos têm operações relevantes em Portugal, todos eles têm investimento relevante em Portugal, mesmo que a sede possa cá não estar. Como é que se justifica? Ou porquê é que a sede não está cá? O que é que nos falta para conseguir para manter cá os unicórnios. Portanto, aqui é um tema... nacionais, com ADN português. Correto. Portanto, aqui temos aqui um grande desafio nacional, mas não só nacional, mas também a nível europeu. Portanto, por um lado temos a regulação europeia, que é uma regulação mais pesada quando comparamos, por exemplo, com os Estados Unidos, e temos depois também... A regulação em termos de mercado de trabalho, em termos de contratação, toda essa... Todas estas diferentes áreas, desde a regulação, a nível, por exemplo, na área de inteligência artificial, a Europa tomou aqui a liderança de regular muito rapidamente a inteligência artificial. Quer os Estados Unidos, quer a China, têm tido uma posição muito mais facilitadora de inovação. E isso tem justificado uma evolução muito mais avançada nos Estados Unidos e na China. É verdade, e vamos assistir se a Europa, e eu acho que o relatório Draghi aponta isso de uma forma muito bem para quem conhecer as conclusões do relatório Draghi, que posiciona a inovação como o grande motor da economia a nível mundial. E, portanto, a Europa tem que ser capaz de se libertar um bocadinho daquilo que tem sido tradicionalmente um regulador, e a máquina de facto está montada para regular, para ser um facilitador, e eu gosto de chamar um facilitador responsável, ou seja, continuar a ter assegurar a responsabilidade das empresas, mas criar as condições para que se possa inovar e depois ir monitorizando essa inovação. Por caso contrário, nós vivemos num mercado totalmente global e a tecnologia não olha a fronteiras. Vamos ter a inovação a ser feita nos Estados Unidos e na China. E mesmo que os unicórnios nascem em Portugal, acabam por ir parar um desses dois destinos. E isso tem a ver, obviamente, com fiscalidade, com tudo aquilo que chamamos de custos de contexto. É isso. Exatamente. Que me está a dizer. E outro tema também bastante relevante, que acaba a vir muitas conversas, temas da justiça. Portanto, muitas vezes o contencioso, litígios, portanto, a rapidez dos Estados Unidos a resolver temas de justiça comparado com Portugal, obviamente são totalmente distintos e, portanto, os próprios investidores, especialmente quando estamos a falar já de investidores internacionais com escala muito grande, acabam por pôr muita pressão para estas empresas mudarem as suas sedes para espaços de jurisdição que conheçam e que se sentem mais confortáveis. Aproveitando aquilo que está a dizer, queria lhe perguntar se são também esse tipo de fatores que explicam o facto de nós, vou pôr aqui um parêntese, de nós, sem ser o Cristiano Ronaldo, não termos nenhuma marca global. Ou seja, há países com a nossa dimensão, certo, que acabam por conseguir impor algumas das suas... Nós temos marcas globais, não de uma empresa só, mas a nível de conceito, como por exemplo o vinho do Porto, como exemplo. É um ponto que nós temos uma dificuldade a criar empresas de grande dimensão pelos temas de contexto que estávamos a falar. Sendo que temos vários exemplos de empresas que têm uma escala bastante relevante a nível internacional. Uma delas até nossa associada, por exemplo, a Delta Cafés, está praticamente no top 10 de produtores de café a nível internacional, vende para dezenas de mercados. Portanto, nós temos essa capacidade. Claro que a nível de capital e a nível de contexto, temos desafios do país. É sempre aquela questão de falta de dimensão ao país. Mais do que dimensão, que também obviamente mas como referiu, há outros países que acabam de ter aqui marcas globais. Eu acho que há uma dificuldade de acesso a capital relativamente mais desafiante em Portugal e acesso a esse capital. E segundo, deste tema de contexto e de regulação, que acaba também de dificultar um bocadinho as empresas poderem se expandir rapidamente. E isto há pouco que consigamos fazer no curto prazo. Acho que temos de trabalhar aqui todos, e eu gosto sempre de falar que falta a Portugal um bocadinho uma estratégia nacional para a inovação, que junto o governo, junto às autarquias, junto às empresas... Que tem sido muito falada e discutida, mas na prática não está a funcionar. Estas ajudas... Vai funcionando. A verdade é que temos 6 unicórnios tecnológicos criados em Portugal. Aliás, eram 7 unicórnios criados em Portugal, que quando comparado com a Espanha e com a Itália, estamos bastante acima se compararmos com a dimensão dos países. Portanto, temos sido capazes,
Isto porquê? Porque temos de facto um talento excepcional em Portugal. Agora, podíamos conseguir mais? Tenho toda a certeza que sim. Agora, aqui o ponto-chave para falarmos da scale-up, da necessidade de ajudar as empresas a crescerem. E vocês têm algumas iniciativas neste campo. Correto. Portanto, temos o nosso programa, que é quase um programa bandeira hoje em dia, que é o nosso programa de Scaling Up, que é ajudar então estas empresas tecnológicas que já têm um produto, já têm equipa, já têm financiamento, já estão a vender, já têm receita, já têm crescimento e que estão prontas para dar um salto para fora e expandirem-se. Portanto, criámos este programa que junta um conjunto de temas que é muito relevante para estas empresas dominarem e, portanto, evitarem os erros que outros já fizeram e aproveitar as oportunidades da melhor forma. E, portanto, nós trazemos essa experiência às empresas que se juntam a este programa. E depois temos associado um conjunto de mentores muito séniores, de cargos de executivos de grandes empresas, de investidores, de outras empresas tecnológicas que já estão numa fase mais avançada, para também servir um bocadinho de um advisory board, ou de um conselho de mentoria que permita a estas empresas terem alguma ajuda nos desafios e nas oportunidades que têm pela frente e depois, por fim, ajudá-los a ligarem-se a outros mercados internacionais e por forma a terem aqui uma capacidade de entrar nos mercados muito mais focada e muito mais estratégica do que não conhecendo os mercados. Diria que esta é uma fase crítica para as empresas, ou dão um salto ou arriscam-se depois a definhar e acabar por desaparecer. Pois, aqui é a mudança de divisão, se posso dizer. Temos muitas empresas que acabam por não desaparecer, que são empresas rentáveis, que têm modelos de negócios sustentáveis, mas que acabam por não dar este salto, acabam por ficar na divisão quase nacional. E aqui a Liga dos Campeões, neste caso, é de facto a ser capaz de criar um produto que seja escalável a nível internacional e que, segundo, que haja essa ambição de expansão internacional. E é aí que acreditamos muito que temos este talento em Portugal. Portanto, 10 anos de ecossistema, agora 12 anos de ecossistema, criou muitas empresas tecnológicas com capacidade de darem este salto e, portanto, agora cabe a nós facilitarmos e darmos todas as condições para que possam mudar de liga e passar aqui a um campeonato internacional. No que diz respeito ao emprego criado, consegue dar-nos uma ideia de qual é que será o contributo das startups? Sim, portanto, nós, a nível nacional, temos 4.000 startups. 4.000? 4.000 startups, cerca de 4.000. Nós Em média, cada startup envolve quantas pessoas? É um número que varia muito desde variável. 2 até às centenas. Se usarmos, hoje em dia temos mais de 40.000 postos de trabalho criados. 40.000 mais postos de 40.000 de trabalho. postos de trabalho criados pela tecnologia, pelas startups. Isto sem contar com a parte internacional. Portanto, só a parte internacional, para dar um exemplo, estas 60 empresas internacionais que se estabeleceram operações em Lisboa, só estas trouxeram 14.000 postos de trabalho. Portanto, dá para perceber a dimensão que todo este setor tem a nível de impacto da economia e impacto de crescimento do país. De qualquer forma, pensando neste setor, que é um setor que ainda por cima envolve gente com uma faixa etária muito mais baixa, digamos, que os setores mais tradicionais, ainda assim notam que a retenção de jovens é um problema grande ou não? Em Portugal, pergunto, não é? A nível global, as estatísticas mostram no que é. Certo. Portanto, a nível da tecnologia também o é. E aí também é este nosso esforço de empreendedorismo jovem de poder criar esta mentalidade que um bom talento não precisa de ir para fora, não precisa de ir para uma grande empresa, mas que se tem uma boa ideia, pode investir a desenvolver a sua ideia. Portanto, hoje em dia ainda o é. Obviamente, o mercado tecnológico é um mercado que está em forte crescimento e, portanto, há propostas de emprego muito boas vindas de fora. Algum deste talento já consegue ser retido em Portugal e nós acreditamos que muito deste talento pode criar projetos de futuro. E, portanto, daí também este nosso foco. E nota algum efeito das medidas que têm vindo a ser tomadas pelos governos para reter jovens em Portugal ou não?
Portanto, eu acho que ainda é um pouco cedo para falar, ainda estamos a ouvir falar, ainda agora, neste Orçamento de Estado, falou-se muito do IRS jovem, portanto, neste momento, estamos de facto a começar a ter as medidas de facto relevantes. E, portanto, eu acho que vão ter um impacto positivo, acho que vai ser preciso mais e, acima de tudo, criar as condições para que um jovem possa, e aqui a parte que nós fazemos esse apoio, queremos dar esse apoio, possa desenvolver o seu projeto. Uma estatística que da União Europeia, 54% dos jovens em Portugal do ensino universitário gostariam de montar a sua empresa. Só uma pequena percentagem é que o faz. E, portanto, nós estamos aqui, de facto, temos este papel que podemos desempenhar de ser este facilitador e dar esta formação, e se tivermos aqui o contributo quer a nível público, quer a nível das universidades, podemos de facto começar a ter aqui retenção de jovens, e estes jovens depois acabam por reter mais jovens, portanto tem aqui um efeito bola de neve muito significativo. E concorda com a discriminação positiva que é dada aos nativos digitais? É uma pergunta bastante interessante. Eu concordo, porque são mercados globais e, portanto, é a decisão entre se queremos os ter ou não os ter. Se a aposta, e achamos que para o crescimento do país é importante ter esta componente digital, ter esta componente de inovação, estamos a competir com outros países que oferecem condições muito favoráveis. Portanto, temos de encontrar aqui mecanismos que deem uma discriminação positiva, mas também justa. É inevitável esta pergunta porque o Orçamento de Estado acaba de ser apresentado, está por estes dias em análise e discussão. Considera que este Orçamento de Estado é amigo das startups? Tem várias iniciativas que são positivas e a nível também de disponibilização de fundos, mas sei que, acima de tudo, tem havido muitas conversas e tem havido muitas discussões de como é que se pode apoiar mais a inovação em Portugal. Portanto, estou muito esperançado que vamos ver cada vez mais iniciativas e legislação que venha apoiar a inovação, e espero que, acima de tudo... Mas que ainda não está lá. Uma parte começa a estar, acredito que venha mais. E sei que há discussões para identificar outras áreas de melhoria. Tivemos a lei das startups, que foi uma lei que foi implementada o ano passado, que foi um primeiro passo, mas que, obviamente, que foi identificado várias áreas que ainda precisa de evoluir. Mas, acima de tudo, acho que, como estratégia e como Estado, temos de ser capazes, uma vez mais, de tornar Portugal um facilitador e menos burocrático. Portanto, e tudo que sejam iniciativas nessa direção, acho que estamos a contribuir aqui para melhorar aqui as condições de atração de inovação. A Sandra falou do Orçamento de Estado. Eu queria fazer-lhe uma pergunta semelhante sobre o PRR. Tem chegado às startups? Tem chegado ao mundo das startups as verbas do PRR? O PRR é um tema que eu acho que é um tema bastante interessante. Eu tenho a ideia que, se tivesse sido desenhado hoje em dia, tinha sido de forma bastante distinta que quando foi desenhado, quando foi criado. Creio que tem chegado algum desse investimento. O Responsible Center for AI, que referi há pouco, disponibiliza fundos a startups para inteligência artificial. Temos com a Startup Portugal, temos o Startup Vouchers, que estão a apoiar milhares de startups. Portanto, vai chegando esses fundos. Infelizmente, a máquina acaba a ser aqui um bocadinho burocrática e demorada, que face aos tempos que uma startup está habituada a trabalhar, muitas vezes não são alinhados, e tenho pena que tenha ficado amarrado desde o início o que é que foi os programas de PRR, porque acho que já aprendemos muito nos últimos 3 anos e havia aqui a oportunidade de ir melhorando estes programas. Acha que a fatia destinada ao privado deveria ser superior àquela que efetivamente depois ficou fechada? Mais que a fatia, porque confesso que depois há uma parte importante do PRR que tem sido usada para desenvolver infraestruturas e afins, que também... São as áreas de aplicação. A forma como tem sido aplicada, acho que havia aqui uma capacidade de ter tido um maior impacto do que vai ter no final do dia, sendo que, obviamente, eram as regras que existiam à altura. O problema é não haver flexibilização para ajustar o programa com ele já em andamento. Correto.
Portanto, acho que tivemos aqui muitos ensinamentos e que, portanto, hoje em dia, e acho que toda a gente iria concordar com isto, as alocações foram feitas, mereceriam ter sido flexibilizadas e terem sido postas de outra forma e de outro tipo, também a apoiar projetos que pudessem criar inovação no futuro, mais do que apoiar as startups que estão a existir atualmente. Uhum. Se lhe desse 24 horas para definir o futuro do país, dentro desta área, digamos, da industrialização, que era uma coisa que também queria falar consigo e perceber se concorda com este princípio que é invocado como necessário, que passa pela reindustrialização do país, que aliás o relatório Draghi, que mencionou há pouco, também sublinha. Mas se lhe desse, o que é que diria que seriam os setores-chave em que Portugal devia apostar? Pronto, eu acredito muito na inovação e na tecnologia como motores de crescimento. E creio que como esse tal relatório Draghi aponta e como temos visto, quer o crescimento dos Estados Unidos, quer o crescimento da China, vem muito da tecnologia, vem muito da inovação. Portanto, esta é para mim a área que Portugal deveria apostar e agarrar. Falamos muito do turismo, mas eu creio que aqui a área de inovação acaba por criar aqui um emprego mais qualificado e fazer aqui uma atração de investimento mais significativa com as condições certas. Embora a inovação seja transversal, ou seja, pode haver inovação no turismo, na Claro cortiça, nos vinhos, enfim, na E metalomecânica. a grande vantagem da inovação é exatamente esse lado. Portanto, permite às empresas, independentemente do setor em que estão, de conseguirem tornarem-se mais competitivas e conseguirem crescer mais e ter mais mercado. Mas na ótica da reindustrialização do país, se tivesse que apostar em setores é que acha que Portugal estaria, nesta altura, razoavelmente preparado para poder dar um salto, como as empresas, para poder passar à Liga dos Campeões, como dizia há pouco? Pronto, aqui, mais que escolher áreas específicas, eu creio que o nosso tecido empresarial já tem umas áreas que, à partida, já se sobressaem um pouco mais. E essas áreas, naturalmente, têm já um peso maior. Referi o turismo. Temos toda a parte da saúde, que tem aqui um peso relevante, toda a parte alimentar, em que temos várias empresas bastante relevantes nacional, mas vai para além destas áreas. Portanto, uma das maiores vendas a nível mundial de uma empresa, que também não foi há muito tempo, foi na área da biotecnologia. Portanto, nós, ao apoiarmos a tecnologia, ao apoiarmos a inovação, vamos ser capazes de criar aqui empresas de dimensão internacional com mais valor, independentemente do setor. Portanto, eu acho que é aqui a grande vantagem da inovação, e como referiu, é que é transversal a toda a economia. A Web Summit continua a ser um forte impulso ao empreendedorismo e à inovação em Portugal. Qual é a importância da realização deste evento em Lisboa e no país? Eu sou muito positivo face ao Web Summit, ao papel que o Web Summit tem tido em Portugal. Como eu digo, nós somos um país de média e pequena dimensão no contexto internacional. Portanto, ir para fora, dizer que somos portugueses. Hoje vemos bem futebol e aí temos o Cristiano Ronaldo a ajudar-nos a ser nosso embaixador, mas o Web Summit acabou por ser aqui também o nosso embaixador a nível internacional. Portanto, quando falamos da inovação portuguesa, está muito ligada àquilo que também é o Web Summit, e por isso o nosso crescimento beneficiou desta associação e tem beneficiado dessa associação. Vamos ter aqui 2.000 startups entre portuguesas e internacionais durante... Mas beneficiou só em termos de marketing, de imagem do país, ou há oportunidades de negócio efetivas na... Esta visibilidade adicional foi o que permitiu pôr Portugal no mapa e que permitiu atrair investimento internacional. Quando vemos a Mercedes, a IO, quando vemos empresas de dimensão mundial a abrirem cá centros de inovação, parte deste investimento foi porque o Web Summit deu visibilidade a Portugal. E, como referi, nos últimos 2 anos, ter aqui 60 empresas internacionais a criarem 14.000 postos de trabalho na cidade é porque Lisboa e Portugal são credíveis a nível de talento internacional, e essa credibilidade vem também que o Web Summit nos trouxe e que é a visibilidade que nos dá. A fechar, conselhos dá aos jovens empreendedores, como é que podem aproveitar este evento e tirar o melhor partido desta oportunidade? Eu diria que
quem for ao Web Summit é uma ótima oportunidade para se inspirar, portanto, entender o que é que anda a ser, quais são as grandes tendências tecnológicas, que tipo de projetos é que estão a aparecer. O Web Summit acaba por ter aqui um conjunto muito grande de painéis e conversas muito interessantes. Portanto, acabarem por escolher aquelas áreas em que acham que têm mais interesse. Vai haver muito conteúdo e vão poder se inspirar dentro das suas áreas. Se for na área mais criativa, haverá muito conteúdo nessa área. Se for na área mais tecnológica, na área de saúde, em que área for, tem ali a oportunidade de ter acesso a muito talento internacional, muitos projetos internacionais, pessoas com experiências excepcionais. Portanto, é uma ótima altura para se inspirarem. E só para terminar, no empreendedorismo jovem nós temos um lema que, se cada estudante acabar por ter a sua ideia, muitos vão correr bem, muitas podem não correr bem. As que correrem bem, podemos ter aqui milhares de projetos no futuro. Os que não correrem bem, criaram aqui competências a nível de inovação e empreendedorismo que vão ser muito úteis nas suas carreiras futuras. Portanto, a inovação, quer queiramos, quer não, é essencial nos mais jovens. Temos mesmo a terminar, mas só por curiosidade, já criou alguma startup? Já tive, voltando ao início do que foi a internet, cheguei a ter uma empresa de desenho de páginas de internet, logo nos primórdios da internet, mas que também não teve grande futuro. Exato. A terminar, tentamos sempre conhecer um bocadinho melhor os nossos convidados, também através da música. É por isso que lhe pedimos que escolhesse umas músicas que, enfim, da sua vida, ou que lhe tenha marcado a vida, ou de que goste particularmente. Quer revelar a sua escolha e explicar-nos um bocadinho porque é que a fez? Aqui é uma música da Gisela João, que acho que demonstra bem o que é inovação. Portanto, pega aqui no fado, que não pode ser mais tradicional e mais português, e junta-lhe a tecnologia e cria aqui uma música que é muito bem conseguida e que de facto eu chamo de inovadora. Portanto, consegue trazer aqui dois mundos, juntar dois mundos, e é aquilo também que nós queremos fazer. Queremos pegar na entidade portuguesa, no talento português, e conseguir dar todo este lado de inovação através da tecnologia. Qual é a música? É a Noite de Fado. A Noite de Fado. Muito bem. A escolha musical de Gil Azevedo, diretor executivo da Fábrica de Unicórnios de Lisboa, o convidado de hoje do Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço. Este programa contou com o apoio técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, imagem de Lara Castro. Regressamos na próxima semana. Uma boa semana. Muito obrigado.